Fala galera, hoje o Nerdice Narrativa traz uma análise de The Office, mais especificamente sobre os elementos que fizeram essa série alcançar tanto sucesso, mesmo depois de muitos anos de sua estreia e de seu término. Se você já assistiu The Office, então deve ter se acostumado com a vergonha alheia, o desconforto e o humor de constrangimento que a galera da Dunder Mifflin causa na gente. Mas caso você ainda não tenha assistido a série e acabou caindo aqui por acaso ou pela indicação de um amigo, pode ficar tranquilo que eu vou evitar spoilers, beleza? Aqui é o Felipe e hoje eu vou analisar The Office narrativamente falando. Apesar de o The Office original ter sido britânico, aqui neste vídeo eu obviamente vou falar da versão norte-americana, que é a mais famosa e conhecida do público. Então, bora lá! Como sempre, eu gosto de dividir as análises em partes, e dessa vez ficou assim. Primeiro eu vou falar do gênero e do formato da série, depois eu vou comentar um pouco sobre o elenco e os personagens, e por fim, eu vou falar da vergonha alheia e do constrangimento como base pro humor da série. E galera, antes de a gente começar, por favor, deixem o like aí, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos, ativem aí o sininho para dar aquela força, e agora sim, bora pro vídeo. Primeiro vamos falar do gênero e do formato escolhido, que são os ideais para desenvolver a proposta narrativa da série. The Office é um pseudo-documentário de comédia, que estreou em 2005 e terminou em 2013, após 9 temporadas. A série simula um documentário que retrata o cotidiano de um escritório de venda de papéis. A presença da câmera é reconhecida por todos os personagens, e uma das grandes novidades na época em que foi lançada é que em The Office não existe o famoso claque, ou seja, as risadas que são inseridas entre as piadas nos sitcoms. Agora, por que esse formato é um dos elementos que fazem a série funcionar? Bom, na verdade, ele por si só não significa muita coisa, mas em The Office esse formato de pseudo-documentário é a base que propicia todo o humor da série se desenrolar de forma tão eficaz, e está diretamente relacionado ao ponto 3 desta análise, que eu vou falar mais tarde. Mas para explicar melhor, entendam que o roteiro de um episódio de uma série de comédia normalmente é recheado de piadas. Todo comediante sabe que a estrutura da maioria das piadas é composta por no mínimo um setup e uma punchline, ou seja, uma preparação e uma quebra ou finalização. O setup é a parte em que são apresentados os elementos para que se entenda a punchline, ou seja, é o trecho da piada que informa e traz contexto de tudo aquilo que o público precisa saber para que a piada tenha sentido, e por consequência, tenha graça. Já a punchline é a parte da piada em que há quebra cômica, ou distorção cômica. Normalmente é o encerramento que dá sentido ao todo, e é o momento que gera o riso. E eu poderia colocar vários exemplos de cenas aqui de Friends, The Big Bang Theory, How I Met Your Mother e outras séries para exemplificar melhor, mas, por motivos de direitos autorais, melhor não. Mas basta vocês prestarem atenção sempre que assistirem a um stand-up comedy ou a uma série de comédia, porque essa é a fórmula básica de uma piada. Uma pequena história contextualizando e no fim uma quebra de expectativa ou um pequeno trecho final que amarra aquela história cômica e faz tudo ter sentido e ter graça, é claro. Agora, em The Office as coisas mudam um pouco de figura, porque o roteiro não se baseia nessa fórmula para gerar humor. Claro, de um modo ou de outro os roteiristas até fazem isso, mas de forma mais indireta e sutil. Em vez de simplesmente organizarem as cenas em setup mais punchline, o roteiro aposta em um desenvolvimento comportamental de personagens a longo prazo, escrevendo cenas cotidianas ou exacerbações de situações cotidianas que muitas vezes geram situações constrangedoras ou incomuns, fazendo surgir um estranho nível de humor em quem assiste. Para exemplificar, basta você se lembrar de todas as vezes em que o Jim olha para a câmera após o Michael fazer algo estranho. O humor muitas vezes não vem das bizarrices feitas pelo Michael, e sim da reação do Jim ao olhar para a câmera, como que procurando cumplicidade com quem está assistindo aquilo. É como se ele dissesse, você também viu essa bizarrice que eu acabei de ver? E essa é uma reação comum quando algo assim acontece no mundo real. A gente sempre procura olhar para o lado e ver se algum amigo testemunhou a mesma esquisitice que nós, e muitas vezes é difícil segurar o riso quando isso acontece. Por isso, apesar dos primeiros episódios de The Office serem os mais difíceis pra gente se adaptar, mesmo assim, é fácil se identificar com o Jim, porque é como se ele fosse nosso representante no meio daquela maluquice toda, testemunhando as bizarrices junto com a gente. E também vale mencionar que, apesar de alguns personagens olharem pra câmera de vez em quando, isso não é exatamente uma quebra de quarta parede, beleza? A quarta parede é uma divisória imaginária situada na frente do palco, que separa os atores da plateia, que observa tudo o que está acontecendo em cena de forma passiva. No caso da televisão e do cinema, é como se fosse uma barreira invisível que separa o mundo ficcional, lá nas telas, do nosso mundo real.
Alguns personagens como Deadpool, por exemplo, são famosos por quebrarem a quarta parede, interagindo com o público no meio do filme, dando a entender que ele sabe que ele está em uma realidade diferente da do público. Mas em The Office ainda é mais diferente, porque a câmera é um elemento conhecido de todos os personagens da série, então eles não estão olhando diretamente para um público do qual eles teoricamente não teriam conhecimento. Eles estão olhando para o público que eles acreditam que assistirão ao documentário, se ele existisse, no mundo real. O mais engraçado disso é que o efeito é exatamente o mesmo de uma quebra de quarta parede, embora não o seja na prática, provando mais uma vez que o humor de The Office aposta muito mais no indireto e no sutil, que depende da interpretação e do contexto, em vez de apenas apostar em piadas diretas. E já que eu tava falando do Jim, que é com certeza o personagem que mais olha pra câmera em The Office, vamos falar agora um pouco mais do elenco. Diferentemente de várias outras séries famosas, onde boa parte dos personagens são super bonitos ou até parecem modelos, The Office apresenta um grupo de atores e atrizes que escapa um pouco do padrão de beleza hollywoodiano, ficando mais próximo da realidade da maioria dos escritórios. Você com certeza pode continuar achando alguns personagens de The Office atraentes, mas fica muito claro que a aparência deles é o que menos importa. Além disso, The Office com certeza é uma daquelas séries que você sempre vai reconhecer os atores e as atrizes em diversas outras produções, e ainda assim a maior referência em sua cabeça continuará sendo os personagens que eles fizeram em The Office. Desde os mais secundários, como Creed, Toby e Meredith, até os principais, como Dwight, Pam, Jim e o Michael Scott. Inclusive, esses últimos dois já participaram de outras séries e filmes de muito sucesso, e mesmo assim aposto que para quem viu The Office, essa série continua sendo a principal referência. E isso ajuda na imersão também, porque é fácil se identificar com pessoas tão comuns em um ambiente monótono que reproduz um escritório sem nada de especial, desde a mobília ao figurino. Afinal de contas, isso meio que faz parte da vida de todo adulto que precisa pagar boleto. O mais interessante é que no começo, com exceção de poucos, quase todos os personagens são extremamente caricatos, passando até uma sensação de serem forçados. Isso é algo que vemos em muitas séries de comédia. Primeiro, os roteiristas deixam bem claro qual a premissa de cada personagem, qual o arquétipo de cada um, para depois ir moldando eles em personagens mais palpáveis e semelhantes a pessoas com comportamentos reais, aumentando a sensação de verossimilhança. Com The Office também é assim, mas a escolha acertada de atores e atrizes certos para os papéis mais adequados com certeza teve uma influência muito grande para o sucesso da série. O que nos leva ao último e mais importante ponto desta análise. Vamos falar aqui do humor cringe, que gera desconforto e constrangimento. E também vamos falar um pouco da questão do politicamente correto. Quem conhece o meu amor por The Office talvez não saiba que no começo eu quase desisti de assistir a série. Eu sei que isso acontece com muita gente. A primeira temporada é sim a que menos se destaca em qualidade, mas o problema não era só esse. Eu não estava acostumado a me sentir tão desconfortável assistindo um conteúdo que supostamente deveria me fazer rir. Eu me sentia incomodado com as falas e comportamentos de muitos personagens, em especial do Michael Scott, que consegue ser desprezível e maravilhoso ao mesmo tempo. Isso porque o personagem não economiza em frases homofóbicas, racistas e machistas, e tudo tende a piorar caso você não entenda a premissa da série em relação a tudo isso. Mas eu espero que, assim como eu, você consiga, depois de algum tempo, entender que a proposta inicial do personagem Michael Scott é ser uma cópia escancarada de vários dos chefes antiquados de diversos escritórios por aí. Aquele gerente arrogante, convencido, insolente, presunçoso, extremamente carente de atenção, mas que se acha o melhor em quase tudo. E esses são apenas alguns dos adjetivos que podem descrever o gerente regional da filial de Scranton da Dunder Mifflin. O pior é que ele acha que é o melhor amigo de todos no escritório e tenta fazer com que seja assim, mesmo quando seus funcionários sentem o contrário. Esse personagem é vivido pelo ator Steve Carell, que já explicou em entrevistas que às vezes até improvisava piadas ofensivas como forma de escancarar atitudes que infelizmente são vivenciadas em ambientes de trabalho. Inclusive, essas piadas são o ponto principal do Steve Carell não achar uma boa ideia fazer um revival de The Office nos dias atuais. Ele acredita que as pessoas hoje não entenderiam esse fator subjetivo e apenas cancelariam a série, digamos assim. Segundo as palavras dele, abre aspas, muito de Michael era baseado em comportamentos inapropriados. Ele não era um modelo de chefe a ser seguido. Muito do que fazíamos nos episódios era completamente errado. Mas era o ponto principal, sabe? Não acho que seria aceito hoje. As pessoas estão mais conscientes sobre o que é ofensivo hoje em dia, o que é algo muito bom, com certeza. Mas ao mesmo tempo, quando vemos um personagem como ele e o interpretamos literalmente, ele para de funcionar. Fecha aspas. A atuação de Carell lhe rendeu vários prêmios, entre eles o Golden Globe Awards como melhor ator em série de televisão e o Television Critics Association de melhor performance em comédia. O curioso é que mesmo que o modo como as pessoas consomem humor tenha mudado muito nos últimos anos,
The Office continua sendo uma série muito assistida. E algo que talvez explique o seu sucesso ainda hoje é o fato de que o formato de pseudo-documentário permite a visualização simultânea da piada e da reação da piada. Ou seja, ao mesmo tempo que a piada acontece, como o Michael Scott falando algo inapropriado, por exemplo, o espectador consegue ver a rejeição de quem presencia aquela situação. E no fim das contas, esse é o humor de The Office. Continuando o exemplo do Michael, ele é um personagem tão antiquado que você ria também dele, de suas opiniões retrógradas e sua falta de tato social. Os roteiristas da série entenderam rapidamente que o público estava começando a rir do preconceituoso, e não com ele. E isso também levou a um amadurecimento gradual dos personagens, em especial do Michael, que evoluem muito ao longo da série, elevando a qualidade dos episódios a cada temporada. Ou seja, não se trata de ser politicamente correto ou incorreto, porque a mensagem da série não é a de incentivar comportamentos preconceituosos, e sim de expor o quanto esses comportamentos fazem de você uma pessoa menos agradável, menos interessante e menos querida por todos aqueles que presenciam essas ações. Isso porque Michael não é essencialmente uma pessoa ruim que deseja sempre buscar o lado pior de todos. Na verdade, é o contrário, ele é uma pessoa que demonstra um bom coração, porém está imersa em um ciclo de maus hábitos e péssimas experiências que o levaram a ser do jeito que é, mas que vai melhorando muito ao longo da série. E aqui é mais um ponto positivo da série, porque ela consegue nos mostrar tudo isso sem se tornar presunçosa, a ponto de querer lacrar ou cagar regra para ganhar audiência. Um exemplo disso é quando o Michael descobre que o Oscar é gay, e ele acaba ultrapassando os limites, mas não por ser homofóbico e excluí-lo do ambiente de escritório, mas por teoricamente mostrar que aquele não é um lugar que se admitia preconceito. Ele queria tanto mostrar que o fato de o Oscar ser gay não era um problema, que ele mesmo acabava gerando um enorme desconforto e constrangimento completamente desnecessário. E esse é um dos motivos de a série não ficar datada, porque sempre teremos em nosso convívio alguém como Michael Scott. E muitas vezes, por mais que a gente não queira admitir, a verdade é que nós somos o Michael Scott. E esse também é um motivo que aumenta o nível de identificação do público com a série. Se em alguns momentos somos representados por Jim, Pam, Ryan ou qualquer outro personagem que presencia as bizarrices do Michael e reagem chocados a comportamentos tão constrangedores, em outros, nós somos os causadores dessas situações. Eu vou usar o episódio Benihana Christmas da 3ª temporada de forma muito resumida como exemplo. Nesse episódio, o Michael tinha acabado de sair de um relacionamento, e o Andy, seu colega de trabalho, o leva para um restaurante. Lá, eles acabam levando 2 garçonetes de volta para o escritório como dates na festa que estava rolando por lá. A questão é que as 2 garçonetes eram asiáticas, e em determinado momento da festa, o Michael não conseguia distinguir qual das 2 era a sua date. Até que no momento em que ele consegue identificar novamente qual que era aquela que estava saindo com ele marca o braço dela com uma caneta, para assim não cometer mais o erro de não conseguir diferenciá-la. Toda essa situação é bastante constrangedora, mas ao mesmo tempo tem uma grande chance de despertar humor em pessoas que concordam com a premissa de que asiáticos de forma geral se parecem muito uns com os outros. Muitos de nós crescemos com essa concepção e ouvimos piadas sobre isso nossa vida toda. E mesmo que tenhamos hoje a noção de que as coisas não são bem assim, e a nossa dificuldade de diferenciá-los pode muito bem ser uma questão cultural e social por não estarmos acostumados a conviver com pessoas com esses traços, ainda assim é possível que esse contexto todo desperte algum tipo de humor na gente, e a gente vai acabar rindo. E se pararmos para pensar, essa dificuldade para identificar pessoas pode muito bem se aplicar para ocidentais também. Se você duvida, é só abrir o Instagram de qualquer jovem de classe média alta por aí e ver as fotos das festas. Mas bom, voltando aqui para a piada do The Office. É claro que uma pessoa asiática teria menos propensão de rir daquela situação em que o Michael marcou o braço da garota. Mas da mesma forma, uma pessoa asiática poderia rir de outra piada igualmente preconceituosa, desde que não a atingisse. Termos empatia e noção do que é correto não nos torna automaticamente corretos em nossas ações, e muitas vezes vamos achar graça de coisas que machucam outros, desde que não nos atinjam ou nos atinjam menos do que é o principal alvo da piada. A questão aqui não é polemizar, mas sim mostrar que muitos de nós também estamos no nosso processo de nos tornarmos pessoas melhores, frente a tantos conceitos preconceituosos em que a nossa sociedade viveu e ainda vive. E esse processo de desconstrução é lento, mas deve sim continuar. O fato é que, querendo ou não, mesmo sabendo que algo é errado, às vezes vamos sentir humor de coisas que nossa moral, de forma geral, não aprovaria. E The Office explora isso muito bem.
ao evidenciar os defeitos dos personagens, não como um sinal de maldade, mas de humanidade, sem incentivar que maus comportamentos sejam replicados, mas nos fazendo avaliar por nós mesmos o que aquela situação significa. Talvez por isso a gente se identifique tanto com The Office, uma série que desde sua premissa se espelha no mundo real, utilizando um formato que favorece isso e desenvolve personagens humanos, cheios de defeitos, mas também qualidades que formam essa montanha-russa de sentimentos, vergonha alheia e muita risada. Todos os personagens de The Office possuem defeitos. Até queridinhos como a Penn e o Jim possuem sim muitos defeitos, e isso os humaniza, porque os torna mais críveis. Esse é um dos grandes diferenciais que realmente separa o humor de The Office de outros shows politicamente incorretos: o contexto da cena. Para cada piada de mau gosto do Michael Scott, existe um interlocutor constrangido em cena. Se o chefe inconveniente faz uma piada preconceituosa, por exemplo, existe sempre uma pessoa que se mostra incomodada com a situação e reage. E isso gera identificação com o público nos dois lados dessa moeda. Tanto no lado de quem fez a piada, porque todos nós em algum momento já cometemos erros, tanto do lado de quem sofre com ela. Porque da mesma forma, todos nós ficamos incomodados quando alguém faz algo ou diz alguma coisa que nos ofenda de algum modo. Isso demonstra uma proposta de humor muito diferente do modelo de alguns comediantes de mau gosto que vemos por aí, que normalmente reforçam estereótipos e preconceitos sem mostrar o lado constrangido pela piada. O que torna The Office tão legal é o fato da série mostrar os dois lados, permitindo uma análise crítica das situações desagradáveis a que os personagens são submetidos, sem dizer para o público o que é certo e o que é errado, mas escancarando diversas situações para nos fazer pensar por nós mesmos no significado de tudo aquilo. Agora você pega tudo isso que eu falei neste vídeo e adiciona elementos comuns de muitas séries de comédia, como algumas pitadas de romance e de drama, por exemplo, e temos no fim de tudo isso uma série que nos apresenta um humor muito refinado, de forma simples e bem feita. E é por isso, galera, que The Office faz tanto sucesso. E aproveitando que o vídeo tá chegando ao fim, já deixo aqui uma dica de série para quem ainda não conhece, Parks and Recreation, que também é um pseudodocumentário muito bom. Inclusive essa série originalmente ia ser um spin-off de The Office, mas eles acabaram produzindo Parks and Recreation como uma série independente mesmo. E deu muito certo, eu adoro essa série, então fica a dica aí. Deixem aí nos comentários o que vocês acham de The Office. Você acha que o humor tem limites? Você acha que The Office funcionaria hoje em dia? Gostaria de ver os funcionários da Dunder Mifflin reunidos mais uma vez em novos episódios? Deixa aí nos comentários a sua opinião e vamos debater. A gente agradece muito cada comentário que você fizer, porque isso ajuda demais no engajamento do vídeo. Falando nisso, vocês curtiram o conteúdo deste vídeo? Então, por favor, deixem o like aí para fortalecer o Nerdice Narrativa. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber notificações de novos vídeos, porque assim o YouTube sempre vai te avisar quando a gente lançar conteúdo novo por aqui, beleza? Isso é bem importante pra gente porque ajuda o canal a ganhar visibilidade e faz esse vídeo chegar a mais pessoas. E galera, sério, fazer esses vídeos aqui dá mó trabalheira, envolve pesquisa, roteiro, revisão, edição e tudo mais, então se você puder, dá essa força aí pra gente. Por enquanto é isso, galera, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!